assim para mim, pastor, pensa no lugar que dá crente. Só que depois do culto, isso aqui ferve de crente. Dá para fazer um culto. Aqui tem crente de tudo quanto é jeito aqui. E a gente conversando sobre isso. Quando eu olhei para a entrada do lugar, eu vi entrar o irmão. E eu sou ruim de guardar fisionomia. Ainda mais escuro. Eu olhei e falei, pastor, é impressão minha, mas aquele irmão é da igreja do senhor? Ele olhou e falou, ah, sim, é da nossa igreja. O juiz queria ser porteiro. Meus irmãos, assistam comigo esse testemunho até o final. Deixa seu like, deixa seu comentário. Pastor Isaías de Oliveira, assiste comigo. Esses dias, pastor Wilson, eu fui pregar numa igreja aqui em São Paulo. Uma igreja como a dos irmãos, alegre, avivada, grande, estruturada, enfim, como a dos irmãos. Cheguei lá, a igreja tem um estacionamento muito pequeno, fica numa avenida muito movimentada. Aí eu embiquei o meu carro. Aí tinha um irmão, quando ele olhou a placa do meu carro, que ele viu Catanduva, ele olhou assim e falou, pastor Isaías, sou eu mesmo, pai do senhor, pastor, só um minutinho. Baixou a corrente, mandou eu entrar. Quando eu entrei, ele falou, pastor, quer parar aqui? Para aqui que eu manobro o carro do senhor. Falei, mas onde eu posso pôr? Ele falou, aqui nessa vaga. Falei, se o senhor não se incomodar, eu coloco, porque pensei que ele não está com vontade de dirigir o meu carro, não. Mas enfim. Deus vai te usar para me dar um, varão. E se Deus te usar para me dar um, é sinal que você vai estar no topo. O Senhor abençoa ele, Jesus. Sem interesse, Deus. Mas vamos para frente aqui. Aí eu falei para ele, se o senhor não se importar, eu coloco. Ele falou, não, fica à vontade. Aí eu fui lá, estacionei, ele falou, tá bom aqui? Ele falou, tá ótimo, pastor. Eu falei, o senhor quer ficar com a chave? Não, fica tranquilo, pode levar a chave, aqui não vai incomodar ninguém. Mas uma educação, uma simpatia. Ele falou, pastor, só não vou levar o senhor lá no altar, porque eu tenho que ficar tomando conta aqui. Eu falei, não precisa, fica tranquilo. Mas daí apareceu um obreiro, ele chamou, o obreiro me conduziu até o pastor. Enfim, acabou o culto, levaram a gente para jantar num determinado lugar. Estamos sentados na mesa, eu, a família do pastor. Aí o pastor falou assim para mim, pastor, pensa no lugar que dá crente. Só que depois do culto, isso aqui ferve de crente. Dá para fazer um culto. Aqui tem crente de tudo quanto é jeito aqui. E a gente conversando sobre isso. Quando eu olhei para a entrada do lugar, eu vi entrar o irmão. E eu sou ruim de guardar fisionomia. Ainda mais escuro. Eu olhei e falei, pastor, é impressão minha, mas aquele irmão é da igreja do senhor? Ele olhou e falou, ah, sim, é da nossa igreja. Aí o irmão veio, me cumprimentou o pastor. Na voz, eu identifiquei, era o que estava na porta. Aí ele virou as costas, o pastor perguntou se ele queria sentar. Ele falou, não, pastor, fica à vontade, eu vou sentar ali com a minha família. Sentou com a família dele. Falei, pastor, parabéns, viu? Que obreiro, que educação, que simpatia. O senhor viu ele aqui, agora ele foi comigo lá na calçada, mas enfim, que simpatia. Ele falou, sim, é um menino muito bom. Aí eu disse assim para ele, parabéns, que diácono abençoado. Ele falou, não é diácono não. Ah, não é diácono não? É presbítero, é pastor? Ele falou, não. Eu falei, cooperador, também não. Está sendo treinado para ver se é aprovado. Se for aprovado, vai virar um auxiliar. Eu falei, engole assim, ó. Eu falei, meu Deus. Eu falei, quem sou eu para aprovar ele? Mas muito educado. Ele falou, não, sim, a educação dele é ímpar. Ele é juiz aqui da cidade. Juiz da cidade, manobrista, lá na calçada. Se for aprovado, vai virar auxiliar. Está lá para treinador, para treinamento, para ver se vira auxiliar. Aí tem lugares que chega, meu irmão, com todo respeito, não estou falando da casa, eu estou falando do modo geral. Pelo amor de Deus, não me entenda mal e não critica porque eu quero voltar aqui em nome de Jesus. Eu estou falando do modo geral. O que você é? Eu sou o fulano, fica lá no canto. Quem é você? Eu sou o juiz. Não, o juiz tem que ficar perto. Meu irmão, fica tranquilo. Ou perto ou longe, nós não estamos falando de intimidade. Nós estamos falando de credencial. Só vai alcançar quem passar pelo querite. Uma coisa eu tenho certeza, fica onde Deus te colocou, que o que é teu, ninguém toma. O que Deus falou que é teu. Você pode dar um glória por esta palavra. Ele desce para o querite. Irmão, Deus fez um vira-volta na vida de Elias tremendo. Veja a escala do ministério de Elias, ou pelo menos até onde a gente conseguir ir. Deus chama esse homem do anonimato e já leva ele para o palácio. Mas o palácio foi curto. Porque ele acabou de profetizar, Deus já arranca ele do palácio. Então do anonimato ele vai para o palácio. Do palácio ele vai para o deserto. Chega no querite, seca. E Deus manda ele para Serepta. Você vai entender o que eu quero te dizer. Mas eu fico imaginando ele no querite. Água, e o texto vai dizer que carne fresca. Que o corvo mandava para ele todo dia. Eu fui atrás, irmãos, pesquisar de onde vinha a carne se estava escasso. Eu achei interessante um dos comentaristas que diz assim, ó,
uma das probabilidades da onde o corvo pegava a carne fresca e trazia para o profeta era lá da cozinha da casa de Acabe. Porque o único lugar que estava sobejando era no palácio. Deus falou, pela janela. Entrou pela janela, pegava a carne fresca, leva para o meu servo lá no Querite. Eu tenho uma notícia para te dar. Deus tem um ribeiro preparado para você. Alabaxou. Estou sentindo, irmão. Receba esta palavra. Não vai faltar provisão na tua mesa. Receba esta palavra. Mas quando secou o Querite, Deus falou para ele, agora você vai lá e desça para Serepta. Irmão, que altos e baixos. Do anonimato para o palácio, do palácio para o Querite, do Querite para Serepta. Todo judeu, preste atenção, todo judeu ortodoxo, quando ele levantava de manhã, ele fazia uma oração a Deus, ele dizia assim para Deus, Jeová, eu te agradeço, porque eu não nasci mulher, não nasci estrangeiro, não nasci viúva e nem nasci leproso. Todo judeu que era ortodoxo, conservador, pela manhã ele levantava todo dia cedo e dizia a Deus essa palavra de gratidão, por não ter nascido mulher, estrangeiro, viúva e leproso. Aí Deus manda ele para uma casa de uma mulher estrangeira e viúva. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou te podando para você caber onde eu quero te encaixar. Irmão, deixa Deus cuidar da sua agenda, irmãos. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar da tua chamada. Deixa Deus cuidar da tua família. Deixa Deus cuidar do teu ministério. E a Bíblia vai dizer que essa mulher sustentou esse homem 1 ano e meio. E a dieta, azeite e farinha. Agora eu fico olhando quando o profeta chega, irmão. Que ousadia desse homem. O texto diz que ele chega, vê uma mulher pegando uns cavacos. A Bíblia vai dizer que eram poucos cavacos. Ele olha para a mulher e diz assim, senhora... Não foi isso que nós lemos? Me dá um pouco de água. Ela olhou e disse, eu vou buscar. O texto diz que quando ela está indo buscar, ele chama ela de novo. Senhora, pois não, senhor. Faz um bolinho para mim e me traga. É demais, né, irmão? Para quem não tem nada em casa. Aí o texto vai dizer que ela falou assim para ela, senhor, eu não tenho nada, senão um pouquinho de farinha na panela e de azeite na botija. Você está vendo que eu tenho tão pouco que eu só peguei 2 cavacos. Porque se eu pôr muita chama no fogo, vai secar o azeite. Eu não tenho nem azeite. Eu não tenho nada, senão um pouquinho de farinha na panela e de azeite na botija. Eu vou fazer um bolo, sim, pequeno. E eu vou comer com o meu filho e depois nós vamos morrer. O profeta disse, faça como você falou, só até a parte A. A parte B desista. A parte A, vá, faça o bolo. Eu não quero grande não, eu quero pequeno. Faça e traz primeiro para mim. Aí lá vem a saraivada, irmão. Porque assim diz o Senhor. Receba a profecia. Não vai faltar farinha na panela. Não vai faltar azeite na botija, até que Deus manda chuva sobre a tua terra. Levanta a mão que eu vou profetizar. Não vai faltar sapato nos pés, não vai faltar veste no corpo, não vai faltar o pão na mesa, prepare um glória. Não vai faltar azeite sobre a tua cabeça. Eu dava um glória melhor do que esse que você deu, meu irmão. Receba porque é profético. O texto diz que ela vai lá, irmão, todos os dias, 1 ano e meio. Você entende isso? Agora a pergunta é, todos os dias, farinha na panela, azeite na botija. Farinha na panela, azeite na botija. Eu quero que ela levantava de manhã e dizia, tem farinha? Tem farinha. E o azeite? Não, ontem o azeite tinha acabado. Não tem azeite. Farinha, azeite. De manhã, para se sustentar durante o dia. Mas iam dormir. Quem sabe, ela falava para o filho, filho, acabou a farinha e acabou o azeite. E nós está com esse homem aqui em casa. Eu não sei o que vai dar. Quando eles deitar, eu quero crer, irmão. Toda vista tem um ponto. Todo ponto tem uma vista. E é no meu ponto de vista, eu quero crer que foi assim. Você entenda como você quiser, eu entendo do meu jeito. O anjo descia enquanto eles estavam dormindo. O anjo descia e dizia, farinha, azeite. Você dorme e o céu cuida de você. Aleluia. Farinha. Quando ela levantava de manhã, disse, deixa eu preparar um bolinho para ela. Mas tinha acabado ontem. Acabado a farinha. Não, tem farinha.
tem azeite. Tem farinha, tem azeite. Tem farinha, tem azeite. Tem farinha, tem azeite. Vou traduzir: tem milagre, tem cura, libertação, renovação, porta aberta. Receba a profecia, meu irmão. Na área em que você necessita, tem provisão de Deus para a sua casa. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui, irmão. Estava tudo fácil? Estava ou não estava? Para a viúva? Porque para mim, irmão, a provisão foi mais na vida da viúva do que de Elias. Aonde ele chegasse, ele estava debaixo da bênção. Pode estar no deserto, pode estar escasso, mas se está debaixo da ordem de Deus, aonde chega faz brotar. Então, aonde ele chegasse, ia ter a provisão. Então, ela que tinha que fazer o culto de ação de graça. Falou: Senhor, eu te agradeço que o Senhor mandou esse homem aí, que fica pedindo o tamanho do bolo que ele quer. Eu te agradeço. Porque a bênção estava com ele. Para mim, a provisão foi mais na vida da viúva do que na vida do profeta. Tanto é que Jesus, mais tarde, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, se não me falha a memória, ele mesmo vai dizer: existia muitas viúvas no tempo de Elias em Israel. Não é isso que ele vai dizer lá? Ele vai dizer: mas aquela mulher estrangeira que foi cuidada. Por que Jesus disse isso, irmão? Porque num dia de sábado Jesus entra na sinagoga. Aí o ministro do culto, o chefe do culto, olhou para ele e falou assim: o moço que entrou aí, ó, a palavra está com você. Não é que a palavra estava com ele, a palavra é dele. Só que ele não entendeu. A palavra está com você. Vem aqui, tá. Jesus subiu no altar, pegou o rolo, abriu no livro de Isaías, e o texto diz que caiu no verso que vai dizer: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar. Olha o que o texto vai dizer: ele fecha o livro, entrega para o chefe do culto, e a história vai dizer que tinha 3 cadeiras no altar. A do chefe do culto, a do ministro e a do meio era do Messias, que ficava vazia. Ninguém sentava, porque o Messias não tinha chegado. Mas naquele sábado ele foi no culto. Só que teve gente que não entendeu. Quando ele acabou de ler o texto, que ele fechou o rolo, entregou para o ministro, o texto diz que ele vai lá e senta na cadeira. E o texto vai dizer que todo mundo de olho nele. E quando todo mundo estava de olho nele, ele disse: hoje se cumpriu a palavra do profeta. Sabe o que fizeram com Jesus, irmão? Expulsaram ele de Nazaré. Vou repetir: expulsaram. Vamos no 3? 3. Mas desse jeito ele não saía, não. Vamos lá no 3? 3. Expulsaram de Nazaré. O texto vai dizer que na sequência ele vai para Cafarnaum. Ele sai de Nazaré e vai para? Ele sai de Nazaré e vai para? Aí diz o texto que mais tarde alguém falou assim: Cafarnaum virou o palco dos milagres desse tal de Jesus. É claro que virou milagre. Em Nazaré expulsaram, mas Cafarnaum abraçou. Eu vou repetir: Nazaré expulsaram, Cafarnaum abraçou. Oh, santo! Aí tem gente que fica possessa e diz: por que numa segunda-feira está tão cheio daquele jeito? Por que faz trabalho e parece que prospera? Por que onde põe o pé e põe a mão parece que acontece? Por que era para estar aqui assim e lá está assim e não aqui que está assim? Porque onde tem coração aberto, o Messias tem liberdade para trabalhar. Eu vou encerrar porque o meu horário já deu. Mas eu quero só encerrar com uma frase aqui, irmãos. Estava confortável para a viúva. Mas Deus não queria ser só o provedor da viúva. Deus queria ser o salvador daquela mulher. Por quê, irmãos? Porque muito embora ela estava comendo da provisão de Deus, mas ela era uma ímpia, ela era de um território pagão. O Deus de Sidom era Baal. Ela estava desfrutando dos milagres de Deus, mas a crença dela estava em outro Deus. Mas um dia Deus falou: você não vai só comer da minha mesa, não. Eu não quero ser o teu provedor, eu quero ser o seu salvador. Pastor, me dá só mais 2 minutinhos aqui, porque essa palavra aqui é profética. Deus está dizendo para alguém: eu não só vou prover na tua casa, eu vou salvar a tua casa. Eu estou sentindo Deus aqui, irmãos. Diz um dia que o menino dela passa mal e morre. Morreu. Ela chega num profeta e diz: o que eu fiz contigo? O que está acontecendo? O meu filho morreu, porventura eu fiz alguma coisa para você trazer falta de paz na minha casa? Meu filho morreu, meu único filho agora morreu. Elias perguntou: dá um menino aqui, cadê ele? Está aqui. Pegou o menino, foi para o seu quarto, porque ele tinha ganhado até um quarto. Pegou o menino, foi para o seu quarto, porque ele tinha ganhado até um quarto. Pegou o menino, foi para o seu quarto, porque ele tinha ganhado até um quarto. Pegou o menino, foi para o seu quarto, porque ele tinha ganhado até um quarto. Pegou o menino, foi para o seu quarto, porque ele tinha ganhado até um quarto. Pegou o menino, foi para o seu quarto, porque ele tinha ganhado até um quarto. Pegou o menino, foi para o seu quarto, porque ele tinha ganhado até um quarto. Pegou o menino, foi para o seu quarto, porque ele tinha ganhado até um quarto. Pegou o menino, foi para o seu quarto, porque ele tinha ganhado até um quarto. Pegou o menino, foi para o seu quarto, porque ele tinha ganhado até um quarto. Pegou o menino, foi para o seu quarto, porque ele tinha ganhado até um quarto. Pegou o menino, foi para o seu quarto, porque ele tinha ganhado até um quarto. Pegou o menino, foi para o seu quarto, porque ele tinha ganhado até um quarto. Pegou o menino, foi para o seu quarto, porque ele tinha gan
O texto diz que ele estica o menino sobre a cama e ele deita-se sobre o menino e mede-se sobre o menino por 3 vezes. Boca na boca, nariz no nariz, olho no olho. O que estava nele, irmão? Eu não sei o que ele fez. O texto não vai dizer que ele sapateou, que ele ergueu a mão, que ele gritou. O texto vai dizer que ele só orou. Mas boca na boca, olho no olho, o fôlego de vida. O texto vai dizer que reviveu o menino. Ele pega o menino, vou resumir por causa do horário, devolve para a mãe. Aí a mãe vai dizer o quê? Agora eu sei. 1 ano e meio comendo da provisão, não sabia ainda. 1 ano e meio comendo do altar e não sabia ainda. Eu estou falando para quem tem 1 ano, 2, 3, 5, 10 de crente e não conhece ainda. Chega no altar, sente a presença de Deus, adora a Deus, ouve a palavra, recebe o milagre, mas não conhece ainda. Ela 1 ano e meio comendo da provisão, mas depois de 1 ano e meio que ela teve um encontro na casa dela, ela vai dizer, agora eu sei que tu és verdadeiramente um santo homem de Deus. Sabe o que Deus estava dizendo para ela? Eu não quero ser só o seu provedor. Eu cheguei aqui para ser o seu salvador. Vire com todo respeito para encerrar para o irmão que está do seu lado. Digo, Deus não vai só prover na tua casa. Diga. Não, irmão. Desse jeito aí não provê nada. Viu? No 3. Deus não vai só prover na tua casa. 3. Agora seja a boca de profeta e diz, Deus vai salvar a tua casa. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, Deus não vai apenas prover na sua casa. O propósito de Deus na sua casa é a salvação. Se você crê nisso, eu peço para você confiar de todo o seu coração. Se você acreditar nisso, eu peço para você descansar neste momento. Descanse no Senhor, descanse na sua promessa, descanse na sua presença. Peço para você deixar o seu like, para você que assistiu até aqui, se inscrever no nosso canal, deixar um comentário e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.